Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Não dá para segurar o Edmar, é impressionante como ele dá risada e tudo. O João Valdir, que está em recuperação, nosso João Valdir. O João Valdir que fala, né? O Edmar ri dele mesmo, né? Impressionante. Boa noite a você que está nos acompanhando aqui na TV Jornal. Boa noite a você que nos acompanha também pelas páginas da Gazeta de Limeira. A partir de agora, muita informação, debate, opinião para você a respeito do esporte local, regional, nacional e mundial também. E teremos clássico no próximo final de semana, mais um clássico Corinthians e Santos. É a enquete de hoje, então. Para você participar, concorrer a muitas camisetas, ligue a partir de agora aqui para a TV Jornal. Telefone eu não decorei, 14 anos e eu não decoro. 3404-5655, 5650, 5659. Mas você já tem aí, que eu sei, anotadinho no seu telefone. 996-997000, mande também a sua mensagem pelo WhatsApp, que também é o WhatsApp da nossa Gazeta de Limeira, da seção 2 Toques. Aliás, a Gazeta, a partir da próxima quinta-feira, dia 1º de março, já começou com algumas mudanças, algumas alterações gráficas e uma nova coluna que vem aí na próxima quinta-feira e no domingo também. Você que gosta de esportes, você que é apaixonado por esportes, uma reestreia, né, na nossa Gazeta de Limeira. Não perca mais detalhes ao longo desta semana também. Fique conosco, é sempre um prazer a sua leitura, é um prazer tê-lo como, né, observador do nosso noticiário, seja o noticiário do dia a dia, seja também através dos nossos colunistas. Eu estava rindo aqui porque o Grupo Bertin, o César Roberto conhece muito bem, é um grupo que se dedica, entre outras coisas, à venda de picanha, né? E me parece que o Edmar comeu uma picanha inteira. E ele está com uma camisa da Linense, aliás, é do Linense, né? Clube Atlético Linense. E, segundo ele, onde começou a crise do Verdão, e ele, exatamente o logotipo do Bertin está em cima dessa picanha que ele traz embaixo do peito. Olha lá, exatamente. Aqui, ó. Olha lá, a picanha aqui. Ó. A picanha. Então vamos deixar para lá essa picanha, ele vem com seus primeiros destaques no programa de hoje. Boa noite, Edmar. Oi, boa noite, doutor, boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. É verdade, né? O Palmeiras começou a tropeçar no empate com o Linense, né? 2-2 no Allianz Parque. Depois o Palmeiras foi em Campinas, ficou no 0-0 com a Ponte e perdeu para o Corinthians pelo placar de 2-0. Daqui a pouco a gente fala muito a respeito do clássico. Doutor, estou bastante preocupado com a Inter, viu? E justifica-se, porque fora de casa a Inter não consegue vencer. Até uma matéria amanhã que eu preparei para a Gazeta sobre o jejum de vitórias da Inter fora de casa. 4 meses já que o time de João Valim não consegue beliscar 3 pontos como um visitante. A última vitória da Inter foi contra o Linense, outro motivo também pelo qual eu vim, de time de Lins, né? O elefante do interior paulista. A última vitória da Inter fora de casa foi contra o Linense aqui, 2-1, Nicão e Wesley, os gols da Inter. De lá para cá, são 8 partidas sem vitória, né? 3 empates e 5 derrotas, é muita coisa. E alguns pontos que a Inter perdeu nesta 2 fora de casa estão pesando muito. E tiraram a Inter do G4. Você empata com o Batatais, o Nacional vai lá e mete 4. Você perde para o Votuporanguense, todo mundo vai lá e ganha. Você perde o jogo para o 15 de Piracicaba com 2 gols nos acréscimos. Você empata com o Penapolense jogando melhor o tempo todo. E você perde para o Juventus, que perdeu os 4 jogos em casa até o momento. Então, sinal amarelo ligado para a Internacional. Eu acho que foi um tropeço que não estava nos planos. E esse agora é comentário meu. Eu vi muita gente criticando a atuação do Moisés após a derrota para a Ponte Preta 1-0 em Campinas pela Copa do Brasil. E claro, a diretoria da Inter, o técnico João Valim, todos da Inter disseram que foi desgaste físico. Não acredito. Não sou médico, mas não acredito. Eu acho que o Moisés foi poupado em razão das críticas que teve. Agora, vou te falar uma coisa. Ele fez muita falta ontem. Sabe aquele negócio de ruim com, pior sem? O Moisés ontem fez muita falta. E eu tenho certeza que se ele estivesse em campo ontem, a história do jogo seria outra. O Zé Matheus fez a armação, só que ele está acostumado a jogar como um falso ponta. Ele corre o jogo todo. Não é aquele camisa 10 pensante, que pega a bola, domina, lança. Então a Inter ontem jogou sem um armador. Então, para você que criticou o Moisés, olha, talvez o seu comentário
tenha feito a Inter perder 3 pontos. Tenho nada, e não ganho nada para defender o Moisés. Só que eu vejo e narro todos os jogos da Inter. E fora de casa, o Moisés se apresenta muito melhor do que em casa. Tudo bem, não foi bem contra a Ponte? Não, mas a Ponte Preta é um time melhor do que a Inter. E mesmo assim foi só 1-0. Então, para mim, a saída do Moisés ontem foi determinante para a derrota contra o Juventus. Aliás, sobre o jogo da Ponte Preta, nós vamos falar muito sobre isso também, quero a opinião de todos aqui, mas alguns torcedores da Inter criticaram também, alegando falta de vontade, falta de disposição do time. Eu não concordo, em gênero, número e grau. Eu acho que o Valim entrou com uma proposta de jogo, a única que ele poderia colocar, ou seja, ele entrou para não perder no primeiro tempo e tentar alguma coisa no segundo, porque se ele perde lá por 1-0, 2-0 no primeiro tempo, claro, ele já tinha ido embora. Até na entrevista que a gente fez para ele, saiu na Gazeta, né, falando que a Inter deixou uma boa impressão, ele disse que quando virou 0-0, ele reuniu o grupo no intervalo e falou, gente, agora dá para ganhar, vamos para cima. Primeiro tempo a gente já suportou, porque eu acho que o grande medo da Internacional era tomar uma goleada em rede nacional. Então você vira o primeiro tempo, 0-0, o Rafael Pinho não fazendo nenhuma grande defesa, apenas chutes colocados defensáveis. Então a Inter foi para cima e no fim, um erro de marcação, um carrinho do pedalado no meio, não acompanhou depois da jogada, saiu o gol do Yuri. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai mostrar os melhores momentos. Doutor, mais 2 destaques rápidos, né? O primeiro deles eu achei, doutor, sensacional. Tem um jogador brasileiro de nome Yuri, e ele jogou no Avaí. E do Avaí ele foi contratado pelo Zorya, é um time da Ucrânia. E hoje teve um jogo entre Zorya e Vorsla, pelo campeonato ucraniano. O tempo inteiro a torcida do Vorsla cometendo atos de racismo, porque o Yuri é negro. No fim de jogo, a bola levantada para a área, o Yuri mata no peito, de costas para o gol, levanta e faz um gol de bicicleta. Não. Ele vai na torcida do Vorsla e imita o macaco. Sabe, foi sensacional a resposta que o Yuri deu para esses covardes que ainda insistem em cometer atos de racismo. Ele simplesmente entrou na brincadeira e imitou um macaco. Nota 10, Yuri, gol de placa que você fez. Além do golaço que você marcou, você fez um gol de placa na comemoração. Respeitadas as devidas proporções, ele fez mais ou menos o que fez o Daniel Alves, quando jogaram uma banana para ele, comeu a banana. Pô, jogaram uma banana, ele estava no Barcelona, ele descascou a banana e comeu. Gol de placa, nota 10. E para fechar, o Trellis, atacante que o Corinthians brigou muito para contratá-lo após um bom Brasileirão pelo Vitória. Ele joga no São Paulo. E eu estava lendo a estatística do Trellis, eu fiquei abismado, né? 116 minutos em campo com a camisa do São Paulo e nenhuma finalização. Como que pode? Um centroavante não ter cabeceado uma bola no gol, não ter chutado uma bola no gol em 116 minutos. Quer dizer, depois a culpa é do Dorival Júnior, né? Muita gente questionando isso. Falaremos sobre o São Paulo. O Denis está impressionado com o São Paulo e estava na cara que você ia falar alguma coisa a respeito do seu time do coração. Terceiro amor. Então, Vasco, Corinthians e São Paulo. E o Vasco joga essa semana? Não, o Vascão não. Só na outra semana. Depois de perder para a Portuguesa, fazia 54 anos que o Vasco não perdia para a Portuguesa, perdeu por 1-0 no Campeonato Carioca, tomou 4 do Jorge Wilson. Eu avisei que lá ia ser duro, hein? Sorte que o Martin Silva fechou o gol nos pênaltis. Verdade, tá bom, muito bem. Lembrando a enquete de hoje, que da Santos, da Corinthians, da empate. Aliás, esse jogo não será na Vila Belmiro, né, Edmar? Será no Pacaembu. Pacaembu. Então, sai aquele efeito também, o Corinthians praticamente jogando como mandante, né? Porque o Corinthians aliás, o grande erro do Corinthians foi ter feito o Itaquerão. Pô, eu me lembro, o Corinthians não tinha 2 coisas, estádio e um título da Libertadores. Ganhou a Libertadores, dane-se o estádio. Continua jogando no Pacaembu. Mas lembrando o jogo torcida única também, né? Torcida única. Só torcida única, os corintianos não entrarão nesse jogo. Hora e vez dele agora, o homem dos boletins médicos aqui. Ai, meu Deus, que destino, hein, Roberto? Roberto Martins, boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite aos nossos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Você foi falar com o Joãozinho hoje, Roberto? Fui falar ontem à noite, Beto. Ontem? Me chamou de Genésio, de Jesus. Ele queria saber quem era o cabeça branca da equipe. Tinha que explicar para ele. O médico perguntou para o João Valdir: João Valdir, como você chama? Ele, Luiz Carlos Quartarolo. Que fase do jovem. Um grande abraço para o Joãozinho, mas está se recuperando. Do que a gente pensava que fosse, não é absolutamente nada.
Um caminho totalmente inverso, o Joãozinho está a 99% bem. Boa notícia. Graças a Deus. Ô, Denis, eu conhecia 2 Amores 3, eu não conhecia ainda. Agora... Mas aí ele deu uma sabonetada, né? Né? São Paulo é o primeiro e grande e único amor da vida dele. Então tá bom. Roberto, meu destaque não poderia deixar de ser do Palmeiras pela derrota do Corinthians, apesar de todo mundo estar falando da derrota do Corinthians, e o Admar abordou muito bem, uma derrota para mim normal, né? A gente tem que olhar os números que antecederam essa derrota. Em primeiro lugar, empate em casa colinense, 2-2, né? Um time do Palmeiras tomar 2 gols dentro do Allianz Parque. E tomou gol em todas as partidas, acho que só 2 partidas que não tomou gol. No jogo seguinte, contra a Ponte Preta, o Jailson foi o melhor em campo, né? Apesar do goleiro da Ponte Preta ter jogado muito bem, mas o Jailson foi o melhor em campo. E depois, no jogo com o Corinthians, muito poucas finalizações, o meio de campo que é cantado de prosa e verso, todo mundo está sabendo da deficiência da zaga, mas todo mundo está falando que compensa o meio de campo e o ataque, não compensa absolutamente nada, porque também não está criando, não está fazendo absolutamente nada. E está fazendo o mínimo de gols, né? Não está ganhando de goleada, não está nada. Então o Palmeiras ainda é um time incerto, um time com a cozinha desarrumada. E todo time que começa um campeonato com a cozinha desarrumada, fica muito difícil você arrumar. Ao contrário do Corinthians, que sempre nos últimos anos, desde a era do Tite, a primeira coisa que foi feito é consertar a cozinha. Depois, se der, a gente ganha de 1-0, se não empata 0-0, é não tomar gols, né? Isso é praticamente slogan dos grandes técnicos. Mas o Palmeiras, há 2 anos, aí, parece que não enxerga dessa forma, né? Estão cantando em prosa e verso a qualidade dos jogadores do Palmeiras, mas eu não vi essa qualidade ainda. Aliás, Roberto, por falar em cozinha, é aquilo que nós já comentamos várias vezes aqui no programa também, né? Não basta você ter bons jogadores, bons zagueiros, dá para você armar um esquema com jogadores medianos para você ter um bom sistema defensivo, né? Exatamente. Você consegue montar, né? E o Palmeiras não vem conseguindo isso, principalmente numa Libertadores. Uma Libertadores você belisca um empate lá fora e tenta ganhar dentro de casa, tentar fazer a lição de casa. Então a situação do Palmeiras não é das melhores, não. O Palmeiras que joga quinta-feira na estreia o Júnior Barranquilla da Colômbia, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Mediante a tudo isso, o Palmeiras inscreveu mais 9 jogadores da base para o Campeonato Paulista. Uma coisa que a gente sempre discutiu aqui, eu nem sabia que esse ano estava valendo, né? Até o ano passado eles permitiram esse ano, né? Tinha quantidade regulada de jogadores da base. Agora não, agora eles fizeram o correto, ou seja, liberaram geral para os... que tenha jogado pela equipe, não pode dizer Exatamente. Equipe, né? Assim, então, mas está liberado aí uma quantidade, né? Quantos jogadores você quiser. Eu achei isso importantíssimo. Enxergar um pouquinho, o que a gente tinha enxergado lá atrás, eles conseguiram enxergar um pouquinho. E outro destaque é do Neymar, que teve ontem, aos 31 minutos do segundo tempo, no jogo contra o Mônaco, né? O Olympique de Marseille. O Neymar se machucou, né? Teve um entorse no tornozelo e depois foram verificar, é uma fissura no 5º metatarso do pé direito. Ele deve ficar 30 dias parado. Nesses 30 dias, quando ele voltar, né, ele já está próximo das decisões do campeonato francês. Ele vai perder em torno de 6 jogos entre o campeonato francês, Copa da França e Liga dos Campeões. Ele volta, se ele conseguir nesses 30 dias, dia 31 de março, na decisão da Liga Francesa contra o Mônaco. Dia 31 do 3. Também no jogo de volta, né, do PSG. Principalmente esse, né? Dia 6 de março, né? Ele tá fora. Esse já não conta. Esse já não conta. Esse já... Brasil e Alemanha. Contra a Alemanha. Brasil e Alemanha também fora. Então, eu até acho contra o amistoso, contra a seleção brasileira, eu até acho bastante interessante o Brasil jogar sem o Neymar. Não diria contra uma Alemanha, mas já que aconteceu... E de novo, né, contra a Alemanha, porque no 7-1 ele não jogou. Não jogou também, né?
Então, eu acho que interessante o Neymar não jogar numa partida da seleção brasileira, até ver como o grupo se comporta, o seu substituto. Mas no campeonato francês aí, ele vai complicar bastante a sua equipe, uma equipe que é bastante dependente do Neymar. Mas hoje é muito menos do que foi naquela equipe de 2014, né? Você não acha, Roberto? Hoje eu vejo a seleção muito menos dependente do Neymar. Não, a seleção sim, mas o PSG é bastante dependente. A seleção não, eu acho que já pegou uma outra cara, pegou um conjunto, porque com o treinador anterior era o Neymar e mais 10, né? Então o Neymar podia fazer tudo em campo, podia xingar árbitro, podia dizer tudo. Até isso o Neymar melhorou na seleção brasileira, né? Você viu as reclamações do Neymar, as suas expulsões. O Neymar se assentou, né? Agora tem comando, ele se assentou. E jogando bola, a gente sabe que ele é um grande jogador, mas ele tem suas funções dentro de campo. E ele se encaixou no esquema do Tite, né? A função dele é aquela, ele não tem aquela liberdade total que se fala anteriormente. Não, ele é craque, ele pode fazer o que quiser em campo. Então, não é bem só para assim. Encerrar, o Pelé, o rei do futebol, nosso Edson Arantes do Nascimento, há um site da FIFA, revelou semana passada que o Neymar já é o melhor jogador do mundo. Você concorda? Não, eu acho que falta muito ainda para o Neymar. Também acho. Não conquistou nada, quase nada, né? Teve algumas conquistas, mas ainda falta. Falta muito para o Neymar. E se ele continuar no PSG, ao contrário de que todo mundo pensava, né? Eu acho que ele não vai conseguir absolutamente nada, porque ele vai ser nivelado por baixo. Vai ser assim. Eu acho que o destaque de hora em diante está sendo pelo campeonato inglês. Se ele for para o campeonato inglês, com certeza ele tem muito mais chance do que ficar lá. Você acha que deslancha? Deslancha. O campeonato inglês hoje é o que há no futebol mundial. Tá bom. Antes do Denis, muito obrigado, Roberto. Antes, para atualizar, olha lá nossa Cinderela Negra. Olha lá. Fernandão Cinderela. É isso aí. A Maju está lá nas câmeras hoje aqui, lá trabalhando, sou feliz. Ele faz tudo, né? Ele sabe fazer tudo, Edmar. Incrível, ele né? É bom. Ele é muito bom mesmo, cara. Ele deu muito trabalho na viagem para São Paulo? Não, sempre perfeito. Tranquilo, perfeito? Tranquilamente. Qual é o jogo hoje do campeonato? Jogo de segunda-feira? Nossa, Botafogo e Linense, né? Botafogo e Linense. O seu time aí. Grande jogo, né? Perfeito. Muito bem, seguimos aqui com o Segundo Esportivo. Lembrando a enquete de hoje da Corinthians, da Santos, da Empate. Participe da nossa enquete, as nossas recepcionistas já estão atendendo a toda a galera. Meu caro Denis Suidedos, também conhecido daqui ao Chuí como Su. Boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Lembrei de você hoje, estava vendo a fotografia de um caça russo, chama Su-54. Mas é verdade. É um caça russo dos mais modernos, cara. Quem tem ligação com a Rússia é o Marcelo, né? Ele vai cobrir a Copa da Rússia lá, ao vivo e a cores. Eu vou mandar isso aí pro Marcelo. Falei, veja aí o Su-57. Pode ir que tá liberado, eu pago a passagem. Boa. Ô, doutor, o Roberto falou da Liga dos Campeões e a UEFA divulgou hoje que a próxima edição da competição não vai contar com árbitro de vídeo. Como o brasileiro costuma copiar tudo o que acontece lá, então acho que o árbitro de vídeo vai ficar um pouco mais longe aqui da nossa realidade, né? E sobre o Neymar, doutor, rapidamente, eu não sei se ele conseguiria se adaptar ao futebol inglês, por conta da cabeça dele. É impressionante, no jogo contra o Real Madrid, mais uma vez, ele só não foi expulso por bobagem da cabeça dele, de querer revidar, de ser sangue quente, porque o árbitro pegou leve, porque teve oportunidade, ele deu uma pancada num jogador no meio de campo e depois reclamou assintosamente. Se o árbitro fosse mais enérgico, teria expulsado o Neymar. Então, o Neymar é bom de bola, é craque, sabe o que está fazendo com ela nos pés, mas a cabeça dele é problemática, ele não consegue lidar com a adversidade. Porque tem tudo, né? Essas pessoas que têm tudo na vida, quando tem uma adversidade pela frente, não sabem o que fazer. E o Neymar sempre teve tudo, né? A carreira dele é uma carreira vitoriosa. Então, se no futebol francês, que o pessoal lá quase não enxerga a bola, imagina no futebol inglês, que é o melhor e mais competitivo campeonato do mundo. Eu não sei se ele conseguiria se adaptar. Sobre o Corinthians e Palmeiras, doutor, o futebol é engraçado, né? O Carille, o ano passado, tirou literalmente leite de pedra. Fez com que um time que era tido como a quarta força ganhasse 2 títulos. E antes do clássico, o Carille já era questionado, né, sobre o seu trabalho no Corinthians. Eu não gosto muito desse termo, nó tático, que
porque vira um clichêzão, mas o Carille deu um nó tático no técnico do Palmeiras. Quando ele colocou o Maicon na lateral, eu falei, vai ganhar o jogo aí. Porque o sistema defensivo do Corinthians vinha sofrendo com bolas nas costas, como a Inter vem sofrendo, sistematicamente. Por quê? Porque tem um lateral que apoia muito, que era o Juninho Capixaba, no caso da Internacional, o Vinícius Pedalada. E nessa composição a defesa não vinha se encontrando. Com o Maicon, que é um jogador mais de defesa, e mais um volante no meio de campo, deu liberdade para o Rodriguinho, que apareceu mais, e o Romero jogando como um falso 9. Então acho que o Carille foi muito bem nesse jogo contra o Palmeiras e ganhou. Então, Denis, mas a minha crítica, eu concordo plenamente com o que você está falando, é que ele tem que fazer isso mais vezes. Sim. Não é verdade? Sim. É porque ele deixa só em jogos decisivos ou jogos importantes. Mas exatamente. Veja, mais ousado. tem um outro lado que eu observo também. O Casim sempre foi o substituto do Jô. Então, aí chega a hora do cara jogar e ele não põe o cara para jogar, ele pode perder pontos com o grupo. Com o grupo, claro. Ele pôs para jogar e viu que não tem condição. Então aí já não é mais responsabilidade dele. Ele fez o que tinha que fazer. Então com isso você acaba ganhando o grupo. Então acho que nessa circunstância, o Tite fazia muito isso no Corinthians e faz na seleção. Eu acho que ele aprendeu e está fazendo um bom trabalho mesmo com o time limitado que o Corinthians tem. E para fechar, doutor, o Independente que vem fazendo testes e mais testes. E é engraçado, né? Eu sempre falo aqui que os jogadores atuais parece que são feitos na mesma forma, né? Você não acha um jogador... No videogame, no FIFA, tem lá, você pega o Cristiano Ronaldo, ele tem a potência de correr, máxima, potência de habilidade, máxima, potência de drible, máxima. Aí você pega o Messi, dá uma alternada, pega o Neymar, dá uma alternada. Esses jogadores de hoje em dia parece que é tudo igual, é tudo tabelado. E você não acha jogador que arrisca e tal. E no Sub-23 a torcida vai ter trabalho para assistir os jogos. Porque é difícil você achar um jogador um pouquinho diferente. Porque, veja, hoje com 17, 18 anos, o jogador já estoura. Com 20 anos já está mais ou menos passando da hora. E com 23, então, o cara que já tinha que dar alguma coisa já foi. Mas o Galo segue fazendo o seu treinamento. Não é uma especificidade do Galo, a competição é assim. Mas o Galo se prepara, doutor. E a Federação Paulista desmembrou a tabela. Então o Galo escolheu um horário para jogar. Sábado às 17 horas. 90% dos jogos do Independente será realizado sábado às 17 horas. E 90% dos jogos fora, domingo às 10 da manhã. Então, com exceção de 2 jogos. O último, que é domingo às 10 para todo mundo. E tem um jogo contra o São Carlos, que o Independente vai receber o time aqui, acho que às 10 da manhã, no domingo. Mas o restante é sábado às 17 e fora domingo às 10 horas. A gente vai publicar a tabela completa na Gazeta de Limeira, mas então, para o torcedor ir se acostumando já, jogo no Pradão, sábado às 17. Como a Bezinha não tem jogo no meio de semana, então só sábado às 17 horas. Sim, não tem meio de semana. Não tem meio de semana. Bem lembrado também. Muito bem, muito bem. Agora, para fecharmos, quero perguntar muito para vocês sobre esse jogo entre Corinthians e Palmeiras, os pênaltis, né? A polêmica em cima dos pênaltis também. Aliás, eu vou começar com o César depois dos seus destaques iniciais, meu caro César Roberto. Mais uma vez, cumprimentando pelo belíssimo trabalho que você fez ao lado do Edmar, do Tatinha, lá em São Paulo, Inter e Juventus. O Internacional perdeu, o Edmar já falou, mas você, mais uma vez, desfilou na passarela. César, boa noite. Muito obrigado, Beto. Boa noite. Um abraço aos amigos e aos amigos de casa. A gente faz o que pode, né? Eu estava vendo, Beto, os números do técnico do Corinthians, o Carille, em relação a clássicos. Impressionam. Ele disputou, até agora, 13 clássicos. Ele ganhou 9, empatou 3 e perdeu apenas 1, que foi num clássico para o Santos na Vila Belmiro. Então, é um número sem dúvida bastante positivo, né? E falando em clássico Santos e Corinthians, que é a nossa enquete, o Santos perdeu o Gabigol ontem, tomou o 3º cartão contra o Santo André e não vai jogar contra o Corinthians no final de semana, tá? Só para lembrar. Aliás, o Gabigol fez de tudo para tomar o cartão, né? Impressionante, né? Sabendo então, que ele estava pendurado, e, né? Provocou, jogou a bola pro gol, aquele negócio todo. Até quem diga de que alguns diretores do Santos haviam solicitado ao técnico Jair Ventura para que poupasse o Gabigol no jogo de ontem contra o Santo André, porque ele estava pendurado, todo mundo sabe que ele é um jogador esquentadinho e tal, que poderia tomar o cartão amarelo como tomou, então ele está fora.
Falando em Corinthians, uma informação chata para a nação corintiana. O Alex Teixeira, que havia sido liberado do time chinês para o Corinthians na semana passada, a negociação emperrou. O time chinês acabou vetando agora, no comecinho da noite, a vinda dele para o Corinthians. Então o Alex Teixeira, que era o centroavante aí cotado, né, para jogar pelo Corinthians, o Paulistão e também a Libertadores, não virá mais. Aquele que o Denis ficou 2 horas para anunciar o nome dele? Não esse. Né? Alex Teixeira. Ele fez um suspense. A maior contratação do futebol chinês. Alex Teixeira. Então, uma notícia chata para os corintianos, que vão ter que ficar aí, né, com o Casim e outros jogadores. Se bem que eu acho que o Corinthians vai atrás de um outro camisa 9. Eu também tenho aqui sobre o São Paulo. Muito se comenta que se o Dorival Júnior perder o cargo de técnico no São Paulo, Luxemburgo seria o seu substituto. A informação que vazou hoje no Morumbi é de que Leonardo, ex-lateral do Flamengo, parece que passou também pelo próprio São Paulo, seria o provável substituto do Dorival Júnior, que muitos entendiam que deveria ter caído ontem no empate contra a Ferroviária, mas não caiu não. Até o momento está mantido como técnico do Tricolor. Mas você não acha, ô César, que a torcida do São Paulo está sendo um pouco, eu não vou dizer precipitada, mas ingrata? Porque, olha, o São Paulo, ano passado, ele era para ter sumido do mapa do Campeonato Brasileiro, com todo o respeito ao peso da camisa do São Paulo. É um negócio extraordinário. E bem ou mal, né, claro que o Hernanes mais o Dorival, claro, tinha o Hernanes, era outra coisa também. Mas até que E o São Paulo ganhou 3 seguidas agora, recentemente. se safou, né? Eu vejo que o grande problema do São Paulo é a politicagem que tem dentro do clube, né? Uma ala puxando para cá, a outra ala puxando para lá. Há quem diga de que a oposição no São Paulo é quem alimenta isso que aconteceu ontem com um grupo de torcedor tentando agredir presidente e diretor. Então, o São Paulo aqui nunca teve paz na diretoria, até parece independente, né? Nunca teve paz o São Paulo, sempre teve uma boa administração, mas paz é o que mais falta no São Paulo ultimamente. E para encerrar, sobre a Inter, antes porém, eu estava até me esquecendo, eu conhecia o homem dos 2 amores, que é o Antonino. Agora ficamos conhecendo hoje aqui o homem dos 3 amores, que é o Edmar Ferreira. Sobre a Inter, Beato, a Inter ontem não fez uma boa partida, em especial no primeiro tempo. A Inter, para mim, ontem, o primeiro tempo da Inter foi o pior momento da Inter durante toda essa Série 2. Depois, na segunda etapa, melhorou um pouquinho, mas já estava 2-0 para o Juventus, e acordou tarde para o jogo e acabou perdendo mais uma. Concordo com o Edmar. Eu acho que esses pontos deixados ontem na Rua Javari vão fazer muita falta. Porque, como disse o Edmar também, todos que tinham ido à Rua Javari até antes do jogo de ontem ganharam do Juventus. E a Inter foi lá e deixou os 3 pontos para o moleque travesso. E esses 3 pontos, pode ter certeza, vão fazer muita falta para a Inter lá na frente. Hoje não houve nenhuma atividade no Limeirão, folga geral para todo o elenco, reapresentação amanhã. A baixa foi o Medina. Uma pena, Beto. Jogador que vinha pleiteando, né, uma oportunidade para começar o jogo pela Inter, começou jogando ontem, estava bem, é bom que se diga, e no comecinho da partida acabou sofrendo uma contusão, o cotovelo dele saiu fora. O que esse moço gritava de dor ontem no gramado da Javari era coisa impressionante. Hoje foi avaliado, fez uma radiografia, não se sabe ainda se o João Valim vai poder contar com ele para o jogo do próximo sábado em Sertãozinho, lá em Sertãozinho. Eu queria fazer uma pergunta para você antes da intervenção do Edmar. Você sabe que sempre a gente tem uma cisma antes do jogo, né? Todos nós temos, né? Acho que vai acontecer e tal. Mas eu tinha dentro de mim que a Inter iria sentir muito a eliminação da Copa do Brasil. E você que fica ali à beira do gramado, por que eu digo isso, César? Porque jogou bem, jogou fora de casa, né? Quer dizer, tomou um golzinho para quem tinha uma expectativa de ser goleado, como nós falamos aqui. Então eu acho que aquele abatimento que ele não ficou em Campinas, eu acho que ele acompanhou o elenco da Internacional até São Paulo, por isso que no intervalo a Inter voltou melhor. Isso explicaria por que a Inter voltou melhor apenas no segundo tempo, quer dizer, o técnico João Valim deve ter orientado como fez em Campinas também. Você que observa o semblante dos jogadores, o comportamento do jogador, isso pode ter acontecido, Sérgio? Não, eu até respeito a tua opinião, mas eu não vi esse tipo de coisa não. Até porque
eu até disse quarta-feira em Campinas, antes de começar o jogo, que me impressionou a tranquilidade, a maneira que a Inter chegou no campo da Ponte Preta. Todos os jogadores tranquilos, sem nervosismo, não se preocupando com a torcida da Ponte Preta, que é uma torcida cri-cri, claro, né, que pega no pé mesmo. Eu acho que ontem, Beto, eu vou tentar explicar bem rapidamente. A comissão técnica da Inter falhou ontem em relação ao Medina. O jogador se machucou com 10 minutos. Beto, em qualquer setor de atividade, se você trabalhar com dor, você não vai render aquilo que você pode render, concorda? Sim. Mesma coisa nós aqui, pô, estamos no ar-condicionado, bem acomodado, daqui a pouco tem cafezinho, água gelada e tal. Mas se você tiver com alguma dor, você fica incomodado. Então, resumindo, eu acho que o Medina, tão logo sofreu a contusão, teria sim que ser substituído. Mas perguntavam no banco, e aí, como é que você está? Não, estou bem. Claro que o jogador que há algum tempo já estava pleitando essa oportunidade para começar o jogo, ele vai falar que ele está bem, ele não queria sair. Mas ele corria, Beto, e o braço dele, que ele lesionou, ele não se movimentava. Então, era nítido que o Medina ontem sentia muitas dores dentro de campo. E a partir do momento em que ele se machucou, ele não rendeu aquilo que ele vinha rendendo. Então, aí que eu acho que houve falha. Tirasse o Medina, colocasse o Wesley, como aconteceu no segundo tempo. Começou a segunda etapa, o Wesley entrou, a Inter cresceu de produção, fez o gol e quase conseguiu o empate. Então, o grande problema ontem foi, sim, a contusão do Medina, que deveria ter sido substituído e não foi. Doutor, é o seguinte, até na minha coluna Pimba, né, eu comecei escrevendo sobre esse tema que o senhor abordou agora, né? Eu queria ver o comportamento da Inter na Rua Javari após a eliminação para a Ponte Preta. E também citei, né, que o Medina estava esperando essa chance e queria arrebentar. Arrebentou o cotovelo, não errei, né? Arrebentou o cotovelo, Medina. Mas lamentavelmente, uma judiação. Judiação que aconteceu com o Medina há 3 minutos de jogo. Ele caiu feio, nós temos as imagens, daqui a pouco a gente vai mostrar. Doutor, só para completar o giro de informações, 2 notícias de última hora. Primeira delas, Fábio Carilli não trabalha mais com Casim. Já comunicou a diretoria, Casim pode ser emprestado para alguma equipe e não faz mais parte dos planos do Fábio Carilli. Foi o tema até que o César levantou. E a segunda é para o Roberto Martins, uma reunião neste momento para rescisão de contrato do Jailson, né, goleiro do Palmeiras, tudo em razão da matéria que o Globo Esporte fez com a mãe dele, com a camisa do Corinthians no Itaquerão, a irmã dele torcendo a cada gol do Corinthians. Então essa matéria acabou com a carreira do Jailson no gol do Palmeiras. Então nesse momento a diretoria está reunida e está com o propósito de rescindir o contrato do Jailson, até porque o terceiro do goleiro do Palmeiras é o Everton, que foi contratado por 3 milhões de reais. Então o Everton passa a ser o segundo goleiro, Fernando Praz volta à titularidade e o Jailson vai ter que procurar um novo clube. O Lucha mandou um workflow lá pra tia. Mandou pra tia? Chegou bufando. Espera um pouquinho, eu não estou entendendo. O Palmeiras está mandando o Jailson embora porque a mãe dele, Jailson, e a irmã estavam na arquibancada torcendo pelo Corinthians, não, é isso? Não, tem um motivo mais grave. O motivo é, a assessoria do Palmeiras pediu para que o Jailson não deixasse sua mãe e sua irmã darem entrevistas ao Globo Esporte. E o Jailson, por si só, autorizou sua assessoria a comunicar à mãe e à irmã que poderiam falar com a Globo. Então houve um desrespeito do Jailson com a direção do Palmeiras. Então, nesse caso, ele está fora. A mãe dele foi em Itaquera, viu o jogo com a camisa do Corinthians. E a mãe dele tem uma tatuagem com o símbolo do Corinthians. Então, a diretoria do Palmeiras, sabendo disso, pediu para que o assunto não fosse externado, até para não prejudicar o próprio goleiro. E depois... Vazou tudo. E depois que tomou o primeiro gol, Jailson tomou o primeiro gol, né? Ficaram quietos no segundo gol, aí eu falo, quero que exploda mesmo, o Jailson não está jogando, agora que eu vou torcer. Ela falou. Entendeu? Então, há fatos que tem que rescindir. Poderia ter evitado, né? Exatamente. Botafogo 0, Linense 1, final do primeiro tempo. Gol do ararense Wilson, ex-Corinthians. Mas nós tivemos mais um jogo hoje também, né? 1x0 Ituano ganhou do Red Bull. O Ituano venceu o Red Bull por 1x0. Roberto, você tinha cantado a bola, você ficou sabendo disso antes de nós começarmos o nosso programa, você achou que o Jailson também era a carta fora do baralho. Mandei o zap direto para o diretor, acho que deve ter recebido até nessa reunião aí, né?
Eu acho que não dá, não tem condição, né? Poderia ter problema com a torcida, você acha? Ah, Certamente. com certeza. Ele Mesmo não ficando tem mais 26 clima. partidas sem perder, Não né? tem No gol mais do Palmeiras, né? Sabe, 26 ou 27. eu mesmo acho um desrespeito, apesar que é um atleta e é a mãe que fez. Pô, mas tem alguém colocando comida no prato. Eu acho que tem que ter um respeito, né? Pode ir lá torcer, fazer tudo, mas para uma rede de televisão fazer imagens exclusivas, tal, não é por aí. Você acha que se ela tivesse ido apenas torcer lá... estaria na Perfeitamente, conta? perfeito. Não, né? Ter contratado ou ter Mas aceito um mesmo convite, assim, né? Pô, vai torcer num clássico contra o... Ó, Olha, a mãe do Júnior Tavares não dá pra estava aceitar, quase né? certa a transferência do Júnior Tavares do São Paulo para o Corinthians. A mãe do Júnior Tavares disse, olha, eu queria que o meu filho jogasse em qualquer time, menos no Corinthians. O Júnior Tavares não foi aproveitado no São Paulo, não foi para o Corinthians e ninguém mais fala dele. Tá vendo? Mais uma mãe que se intrometeu, né? Eu acho também que o Jailson deve ter pensado, o Palmeiras vai ganhar mesmo o clássico, então quem vai passar carão é minha mãe e minha irmã. Pode Aí ser, o que aconteceu? Pode ser. Aliás, o Palmeiras tem algum favoritismo no lado E olha, eu vou ser sincero, eu não vi a hora de achar alguma coisa para mandar um dos dois embora. É porque não dá para ficar com 3 goleiros de 30 anos, pô. Agora, Não dá. eu disse aqui, na segunda-feira passada, até comentava com o técnico João Valim, e também tenho dito no programa de rádio nosso na Educadora, de que o futebol, a cada dia que passa, o futebol brasileiro, está perdendo a graça. Você não pode mais driblar. Garrincha nos dias de hoje eu não jogaria mais. Não. Né? Aqueles dribles que ele dava no adversário e tal, não pode fazer mais isso. Você não pode mais dar um chapéu no adversário. Você não pode mais meter uma bola entre as pernas do adversário. E agora, pelo que eu vi sábado, o juiz terminou, o Rafael Klaus, é Klaus, né? Klaus. Ele deu 6 minutos de acréscimo e terminou 3 minutos antes, porque ele viu que o Corinthians estava botando o Palmeiras na roda. Então nem isso pode mais no futebol nos dias de hoje. Pelo amor de Deus, né? Substitui, tira a bola e bota uma peteca. Se você tem um campeonato que vai classificar ou dar um ponto a mais por saldo de gol, você acaba o jogo 3 minutos antes. Né? Porque para o Palmeiras foi prejudicial. Porque, Beto, quem é que pode garantir que em 3 minutos o Palmeiras não poderia fazer 2 gols? Meu Deus, claro. No futebol pode acontecer. Um gol que fizesse já amenizava a crise, Foi o né? único erro dele, disse lá embaixo, inclusive. Ele errou. Não, ele errou também em demorar para marcar o pênalti. Eu acho que ele demorou demais para marcar. Houve o pênalti? Claro que houve. Mas demorou demais para marcar. Queria falar com vocês a respeito do pênalti e também a respeito da autorização dada ao árbitro para conceder uma entrevista coletiva, né, no final da partida. Já esclareceu. Tem que parar também com essa história de preservar, poupar tanto o árbitro, né, Edmar? Porque ninguém melhor do que ele para explicar o que ele marcou ou o que ele deixou de marcar. Claro. Não é isso? Denis, começo com você. O pênalti, ele não devia ter marcado? O primeiro? Ô, doutor, eu acho que não houve erro. Na jogada habitual, com o tempo real, confesso, eu não percebi que houve pênalti. Sim. Eu vi que foi um choque natural e a coisa desenrolou. E essa foi a visão do Klaus no momento da jogada. Posteriormente, quando ele viu a coxa do volante do Corinthians faltando pedaço, porque estava faltando pedaço da coxa dele. Aí ele falou, poxa vida, houve uma carga excessiva. E aí ele marcou o pênalti. Eu acho completamente natural, não houve interferência externa. Ele tinha dúvida, e na dúvida realmente não vai marcar. Quando ele teve a certeza do lance, quando a bola estava em jogo, é bom que se diga, a bola não saiu e depois ele marcou, mas quando a bola saiu, aí ele marcou. Eu acho que foi correta a atitude do Klaus. Edmar, o que você tem a dizer? Doutor, na hora eu vi que foi pênalti. Ao contrário do Denis Suidedos, na hora, eu e meu pai, pênalti! Sabe, na hora. Uhum. E depois seguiu a jogada e eu vi muito o Rodriguinho reclamando da penalidade Balbuena máxima. Reclamou muito. Balbuena também, né? Muito. Levantando a mão a todo momento, né? Mas, doutor, é estranho, né? Depois de um tempo, o árbitro voltar e marcar o pênalti. Que foi pênalti? Foi. Que o Jailson merecia ser expulso? Merecia. Só que essa demora, eu acho que foi o grande erro do Rafael Klaus. Mas para mim foi pênalti. Então faltou acho que ninguém vai falar que Roberto, não foi. A expulsão do Jailson já não sei se foi correta. Talvez um amarelo
causa de bom tamanho. Não, mas você falou que faltou um pedaço da coxa do Sim, jogador. mas, aí. Tem que amputar, veja, então. mas ele entrou com uma força desproporcional, mas não foi uma coisa assintosa de propósito. Ele entrou para dividir, mas o Fagner fez uma jogada com o Lucas Lima Merecia ser que expulso. também merecia. Se fosse ver na regra, como ele fez com o Jailson, ele tinha que expulsar o Fagner também. E teve uma bola no primeiro tempo do Felipe Melo no Fagner, que foi pênalti pro Corinthians. Pênalti. E também não marcaram. Ele jogou o Fagner quase do outro lado do campo. Foi pênalti. Ele não marcou também. Bom, então Resumindo. não foi tão bem assim. Vocês estão pontuando algumas jogadas Não, aí. resumindo, Eu já não achei que foi. a nota do árbitro para mim é nota 5. Ele cometeu vários vacilos. Agora, em relação ao Jailson no penal, se você observar, todo jogador, quando ele sai para agarrar uma bola ou para abafar uma bola, ele sai com uma das pernas levantadas. É a proteção que ele tem. Não é mesmo? É a proteção que ele tem. Só que, infelizmente, o Jailson no chão levantou demais e acabou acertando O Cássio saiu o adversário. contra o Borja mais ou menos igual, só que o Cássio não levantou a perna, ele saiu com o joelho. Então não houve essa assintosidade Roberto, que teve no com o futebol de Jailson. antigamente era muito comum levantamento na área, né? O goleiro saía, mas já Sim. colocava a perna. Se protegendo. O Leão tinha muito disso, né? O Leão tinha muito, mas realmente, com relação ao lance, eu acho que foi o pênalti houve e tal, mas era o momento. Depois de um minuto e meio, eu acho que ele errou aí. Já tinha errado e não dá, então continuasse o jogo. Não por eu ser palmeirense estar defendendo. Eu acho que assim, é o momento, né? Como você não tem o árbitro de vídeo, né? Se tivesse, era o momento para tal. Mas agora desculpa. Digamos que ele disse que não. Mas digamos que o quarto árbitro tenha dito para ele, foi pênalti. E ele ficou naquele meio tempo. Então, mas parece que não pode ter essa comunicação, né? Com o quarto árbitro pode. Pode ter a comunicação? Se o quarto árbitro visualizar e eu acho que houver, não. Eu acho que se ele tiver dúvida, externa. ele consulta. Eu acho que ele teve interferência assim lá de fora. Eu acho. Aí Mas não pode. ter demorado tanto para marcar o pênalti, eu acho que veio algum aviso do quarto Então, árbitro. mas nesse momento não passou replay. O replay do lance passou quando ele marcou o pênalti. Sim. Porque depois desse lance, não. várias jogadas se desdobraram. Não. Acho que não foi por replay, não. Alguém que deve ter visto como o Edmário, pai dele, vira o pênalti. Aí o quarto Eu acho que foi árbitro bandeira. pode. O quarto árbitro pode. Sim. Eu achei que foi Faz bandeira. parte, pô. Ele Agora- pode marcar falta, ele marcar falta. Agora o que eu não. Bom, ainda bem que a bola não entrou, né? Também. Ainda bem. Bateu mal pra caramba, Ainda já. bem. Agora o que eu não entendi foi no segundo pênalti, no segundo gol do Corinthians. Vocês viram quem é que fez o pênalti? Dudu. Tinha amarelo. Deus do céu, Dudu. É um jogador de frente? É um atacante? De meio para frente? O que o Dudu estava fazendo ali, se defendendo? É maldito esquema tático dos técnicos de hoje. Mas que o atacante tem que voltar para marcar. Então vocês vão lembrar do meu comentário, Sim, né? você falou do o Dudu Dudu, cabeceando 1,25m, não passa disso. 1,25m. O Tatinha gigante perto do Dudu. Pintor de rodapé. Carcinha né? curta. Nos escanteios. Nos Carcinha escanteios contra o Palmeiras, o treinador põe ele dentro da área. Não sei pra quê. Um absurdo, Não gente. sei O pra quê. Tatinha e o Emil Rachede perto do Dudu. Tá certo. Então tá aí. Bom, então quer dizer que o árbitro não foi tão bem, então, pelo que vocês estão falando aqui. Eu daria nota 5. Amanhã assunto do jogo rápido, hein? Eu acompanhei o primeiro tempo pelo rádio, não vi o jogo, aliás, não vi nem o gol do Rodriguinho ouvindo o rádio, o segundo tempo aí eu vi pela televisão, mas eu vou dizer uma coisa pra Um você. golaço, hein? Golaço. Aço. Jogou Não, muito. então. Se o Edmar estivesse narrando esse jogo, é o novo Pelé surgiria em Itaquera. O Encinas tava na poltrona lá na casa dele, a hora que o Rodriguinho deu aquele corte que os dois palmeirenses querem de bunda, até ele caiu do sofá. Caiu também. O Encinas caiu no Então, você sofá, vê não teve jeito. um jogador não tão bandalado, que vem fazendo um bom campeonato já, o ano passado já fez um grande campeonato, né? E vem fazendo. E as badalações do Palmeiras, Lucas Lima e Companhia Limitada, Agora, rapidinho, são doutor. poucas as jogadas que eu vi até Só para hoje. encerrar. Olha o problema do Palmeiras. Hoje o Roger conversou minuciosamente com o Moisés, que é um baita jogador, mas o Palmeiras não sabe o que faz com o Moisés. O Moisés- Não sabe o que faz com o Scarpa. Eu O falei- Scarpa tá no banco, não consegue jogar. Ó, em primeiro lugar, o Moisés onde jogou? Na Portuguesa, tá certo? Ele veio para o Palmeiras, ele fez um contrato de produtividade. Falei, eu nunca vi o Moisés. Jogou muito bem nesse contrato de produtividade. Falei, quero ver o dia que ele assinar um contrato com o Palmeiras. Sabe o que o Moisés faz e sabe qual é a dor de cabeça da diretoria do Palmeiras?
o senhor Moisés só joga pôquer. Só está jogando pôquer, senhor Moisés. Né? Então tem os bastidores aí que estão escondendo, que estão falando isso, que é isso, que ninguém consegue. A dona Leila está fazendo entrevista com jogadores depois do jogo. Ela fazendo entrevista. Tá certo? Então a baderna está generalizada. Eles pensam que eles jogam futebol e aquilo está mais ou menos cada um para si. Manda a roupa suja, hein? Tá? É isso que está acontecendo e o torcedor desconhece. O senhor Moisés está jogando pôquer. A diretoria do Palmeiras não sabe o que fazer com o senhor Moisés. Agora, para o Corinthians... Você é jogador para mim, tá certo? Para o Corinthians, essa vitória veio numa hora perfeita, né? Porque para a Libertadores, quarta-feira, contra o Milionários em Bogotá, lá na Colômbia, que o Corinthians vinha de 3 resultados negativos. E ganha um clássico desse, a moral eleva. Sem dúvida. Pro Timão foi uma vitória numa hora certíssima. Eu acho que foi bom para o Palmeiras cair na realidade. Tá invicto, não sei o quê. Mas jogou com quem? Tomou 2 gols do Linense em casa, não conseguiu reverter. E agora pega o Júnior Barranquilla na Colômbia, né? Exatamente. A abertura da Libertadores. E segunda-feira, 8h30 da noite, pega o São Caetano pelo Paulistão. 2 jogos difíceis. Como diria o Henrique Juliano, mudando de assunto. Mudando Denis? de assunto. É isso mesmo, mudando de assunto. Vamos falar um pouquinho do Independente. A apresentação aconteceu na semana passada e o nosso interminável Denis Suidedos foi lá para saber das novidades e trazer para você, torcedor do Galo da Vila Esteves. Vamos lá. O Independente Futebol Clube se apresentou na última semana, na segunda-feira, para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23, ou a 4ª divisão do futebol paulista, como alguns estão acostumados. Ao todo, 36 atletas foram apresentados e, a partir de agora, farão testes diários, sob a supervisão do técnico Augusto Sobrinho, que falou da expectativa da preparação. Estamos trabalhando já desde janeiro, olhando vídeos, fazendo uma peneiragem no pessoal, aí, indicações, tudo, né? 36 atletas realmente é um número bem alto. Então essa primeira semana, essas 2 primeiras semanas, vamos olhar o que nós temos aí, que infelizmente não tem espaço para todos, são só 26 inscrições, né? Então essas primeiras semanas vai servir para isso, para a gente depois, no último, faltando uns 30 dias mais ou menos, a gente pegar firme já com o time fechado para a estreia contra a Itapirense. Qual foi o teor da conversa ali no vestiário na apresentação? Que todos terão a mesma oportunidade, que não tem jogador de empresário, jogador disso, jogador daquilo. Aqui, para mim, eu nem sei quem indicou, quem trouxe. Sei que todo mundo vai ter a mesma chance, então quem tiver condições realmente vai ficar, quem não tiver, infelizmente, não. Às vezes não é que nem condições, às vezes no momento não está servindo, mas todo mundo vai ter a mesma oportunidade para a gente dar continuidade no trabalho. Daqui para frente, trabalho diário, tem uma data limite que você pretende fechar esse grupo de 26 jogadores? Eu espero que nas 2 primeiras semanas já tenha um grupo de no máximo 25 atletas. Para a gente já começar a fechar bem, para focar na preparação física também. Então essas 2 primeiras semanas são cruciais para eles, né? Que estão aí querendo mostrar serviço, mostrar trabalho. E a partir daí a gente já começa a pensar só na Itapirense. Na sua apresentação você já viu a estrutura do Independente. Hoje novamente chegou mais cedo, fez uma visita. O que você encontrou? Gostei muito. Alojamento, campo, estado do gramado, vestiário. Gostei muito. Principalmente na divisão, é um diferencial muito grande. Então realmente não temos que reclamar, é só trabalhar. André Borges, investidor, também comentou sobre a apresentação do time. Qual que é a expectativa da NA Assessoria que hoje comanda o futebol do Independente? Expectativa muito boa, Denis. Chegou o grande dia, né? Que a gente tanto programou para chegar. Os jogadores, os atletas se apresentaram. Acho que como foi passado para você antes, todos os atletas com potencial, mas todos os atletas vão ser avaliados. E espero que tenha um resultado bom aí para o decorrer do campeonato. Havia uma pré-lista com 36 nomes, todos chegaram, se apresentaram, quer dizer, foi organizado tudo com antecedência? Tudo com antecedência, tudo chegou aqui, já tinha a cama reservada, tudo bonitinho, para não chegar aqui e ver que está varziano, né? Fazer uma coisa profissional, desde o começo até o fim. Com relação à estrutura, eu percebi que também houve mudanças na casa do atleta, limpeza, enfim, está tudo funcionando a partir de agora? Tudo funcionando, graças a Deus. Corremos muito para fazer isso daí, né? Fechando os trabalhos, Nicola Barbato, conselheiro e procurador da equipe, representando a velha guarda, também frisou a importância de receber jogadores no Pradão. O que o senhor espera de 2018 no Independente?
A gente espera que eu consiga subir o time, pelo menos sair dessa divisão que dá vergonha, né, para a cidade. Só. O senhor, como um conselheiro mais antigo, já viu vários times se apresentar, o ano acabar. Esse é só mais um, né, senhor Nicola? O trabalho tem que continuar. Tem que continuar. O trabalho é árduo, né, mas tem que continuar trabalhando para ver o que vai dar no fim do ano. Mas se Deus quiser, nós vamos subir. Por aquilo que o senhor viu a molecada aí, dá para aproveitar alguma coisa? Ainda não vi nada ainda, mas estão já começando a correr aí, né? Vamos ver. 10 minutos do segundo tempo, o Botafogo acaba de empatar. Quantas pessoas estão acompanhando esse jogo, Roberto? Eu acho que é só o Bosquinho lá que tá dando informação para mim, viu? Roberto, o que você achou aí? Tá aí o novo Independente, né? Estão aí os novos investidores, está aí o novo treinador, os jogadores, eles falou que a torcida vai ter que ter um pouco de paciência, porque o nível não será o desejado. Aliás, se for desejado para o Galo, também não é desejado para os outros, também conta o mesmo problema. Faz tempo, né? Faz tempo. Mas é igual o presidente do conselho falou, né? O senhor Nicola Barbato. Vamos plantar agora para ver o que a gente vai colher lá na frente, né? Parado não pode ficar, né? Então, que o Independente faça algo que está à altura da sua capacidade de fazer e cumprir. Isso já é o primeiro passo, né? Porque você montar time e deixar débitos, uma série de coisas, não é legal. Então faz o que está dentro do orçamento e o torcedor vai ter que compreender, porque hoje não se consegue mais fazer futebol, principalmente no interior. Numa divisão do Independente, então, né, é mais difícil ainda. Doutor, é uma mini A3, né? Se a gente parar para pensar, os adversários que o Independente enfrentará, você tem um Comercial, você tem um Brasilis, você tem o Jaguariúna, que é o time do grupo do Independente, o menos conhecido, o Itapirense, Francana. Quer dizer, são equipes que o Galo enfrentou numa A3 e até numa 2-15 de Jaú. Então eu acho que nesse aspecto, o Independente caindo num grupo com times conhecidos, eu acho que valoriza um pouco a segundona. O Denis lembrou do São Carlense, que era o antigo São Carlense, depois veio o São Carlos, que está disputando a Série A3, o São Carlos, e tem agora o São Carlense que vai pegar o Independente na segundona, mas é bom quando tem equipes conhecidas no grupo. Agora, passa o microfone para ele, Limar. Agora, Beto, o Roberto falava aí sobre o futebol do interior. Olha a situação do Mojimirim, que praticamente já está rebaixado da Série A3 para a 4ª divisão. E comenta-se em Mojimirim que ele não vai aguentar esse tranco não, e que as portas lá serão fechadas em 2019. Mojimirim. Pega o União São João, que tradição que tem a União, já está fechada há quanto tempo? E quantos classificam nesse grupo? São os 2 melhores, doutor. 2 melhores? Não, do grupo do Independente? Os 3 e um quarto melhor. Francana. Complicado, hein? Oi? Complicado. Francana, Brasilis, Comercial, 15 de Jaú, São Carlense, Independente, Jaguariúna e Itapirense. Difícil, né, Roberto? Difícil. Dificílimo. É mais ou menos igual a Internacional na A2 também, bastante difícil. Né? Tem que ser por etapas mesmo, né? E vai até outubro a competição. Vai até outubro? Para quem for avançando de fase, até outubro. Muito bem. Vai ter que se manter então na divisão? Vai ter que se manter na divisão. Bom, falar um pouquinho de Copa do Brasil agora, mudando de assunto de novo. A Internacional foi até Campinas, meio da semana, jogar no Majestoso, onde enfrentou a Ponte Preta. Muita expectativa, até porque é a segunda rodada da Copa do Brasil, competição que a Internacional há muitos anos não disputava, e a maior expectativa é de como a Internacional ia se comportar diante de um adversário com uma folha de pagamento muito mais robusta, um adversário com mais tarimba, com mais experiência, né, que veio da principal divisão do futebol brasileiro, caiu para a Série B, e o ponto de interrogação nós vamos desfazer agora. A Internacional foi eliminada no meio de semana da Copa do Brasil, mas deixou uma boa impressão diante da Ponte Preta no Moisés Lucarelli. João Valim repetiu a escalação que venceu o Oeste pela Série A2. O time da casa chegava facilmente com seus laterais. Na primeira oportunidade,
Ourinho bate forte e a bola passa perto. Depois, o goleiro leonino segura firme o arremate de Emerson. Teve também este chute de Silvinho. Emerson também mandou na linha do trem. A Inter responde com chute de fora da área de Tom. A Macaca apostava no centroavante Felipe Cardoso. Aos 16 minutos, Moisés finaliza na rede pelo lado de fora. A partir da metade da primeira etapa, o jogo fica parelho, com as duas equipes alternando bons momentos ofensivos. Mas nada que assustasse os goleiros. A Ponte Preta volta com Yuri e Gabriel Vasconcelos nos lugares de Felipe Saraiva e Silvinho. Mas é a Inter quem chega primeiro. Vinícius Pedalada ajeita para a perna esquerda e obriga Ivan a fazer boa defesa. Já a cabeçada do zagueiro Luan Pérez acerta o pé da trave. A Ponte Preta abre o marcador aos 18 minutos. Boa trama entre Felipe Cardoso e Daniel. E o cruzamento encontra Yuri. 1-0 Macaca. Veja que Marquinhos não consegue cortar o cruzamento. A Ponte Preta cresce no jogo e Luan Pérez acerta novamente o travessão de Rafael Pim. A Inter vai para o tudo ou nada. Na bobeada de Luan Pérez, Tom não aproveita e bate fraco. Zé Matheus quase empata de fora da área. Malcom finaliza fraco com a perna que não é a boa. A Inter pressiona nos minutos finais e joga na área do time pontepretano. Em contra-ataque, Rafael Pim defende o chute perigoso de Yuri. O time campineiro se retranca no fim e vence a partida eliminatória por 1-0. Para os limeirenses, a Inter deixou realmente uma boa impressão para todo o Brasil. Vinícius, a Inter enfrentou a Ponte Preta no mano a mano, mas perdeu a classificação, perdeu o jogo. O que é que faltou para a Inter sair de Campinas com a classificação? Triste pelo resultado, a gente veio propor o jogo ofensivo, jogamos, faltou ali o penúltimo passe, a gente caprichar um pouquinho mais para fazer esse gol. Mas é isso aí, jogamos de igual para igual, que nem você falou, a gente vendeu caro essa vitória para eles. Infelizmente saímos de uma competição nacional, mas agora é virar a chave. Foi detalhes, né, que a gente sempre comentou essa semana aí, que esse jogo ia ser um jogo difícil, ia ser ganhar ou perder por detalhes. Então acho que foi um detalhe, né, que a gente tomou um contra-ataque e saiu o gol deles. A gente também procurou fazer o gol o tempo todo, brigamos o tempo todo para buscar pelo menos o empate, né, depois que eles fizeram o gol. Mas infelizmente futebol é assim, né? A gente sabia do favoritismo deles, né, que jogando em casa com a torcida, né, devido também eles estarem em outras competições maiores que a nossa, mas jogamos de igual para igual. Não tem o que reclamar não pelo que o time apresentou, né, corremos do começo ao fim do jogo, buscamos a vitória do começo ao fim do jogo, mas infelizmente tomamos o gol e aí não conseguimos reverter e perdemos a partida. A gente manteve a base desde a Série A3, depois Copa Paulista, e agora para a Série A2. Então isso aí vai se unindo cada vez mais, vai se fortalecendo cada vez mais e os resultados vão aparecendo, né? Que é as conquistas, né? Tivemos acesso esse ano agora, o ano passado, depois chegamos na final da Copa Paulista e conseguimos uma vaga para a Copa do Brasil. Infelizmente hoje morreu a Copa do Brasil para nós aqui, desligar já essa chave da Copa do Brasil, esquecer o que passou e já pensar na Série A2. A gente sabia que ia ser difícil, como já disse, o favoritismo deles era grande, devido a estar jogando em casa, com torcida, com né, as competições que eles estão disputando, então o favoritismo era todo deles, mas nós jogamos de igual para igual, né, procuramos a vitória do começo ao fim do jogo, né? Procuramos a vitória, jogamos de igual a igual, só ia acontecer por detalhes, né? Eu comentei com eles, quem ganhasse o jogo hoje, ou nós ou eles, ia ser por detalhes, porque a equipe deles também bem montada, bem postada, não é fácil de furar. E a gente corremos atrás do resultado até o final do jogo. Infelizmente hoje não foi o dia da bola nossa entrar,
E aí saímos com a derrota. Mas como eu já disse, já pôr uma pedra em cima dessa Copa do Brasil e já ligar a chave da Série A2. Desligou a chave da Série A2, ligou da Série A2, tomou uma piumbada no domingo. Mas o que mais me chamou a atenção nesse jogo, César, não adianta, a gente tem uma certa idade, a gente tem uma identificação muito grande quando um time tem um 10. E a Ponte tinha um 10, que eu vou dizer uma coisa pra você, hein? O 9 também. O 9 também. Mas o 10 é o Daniel, que era do Botafogo do Rio, foi contratado pelo São Paulo, doutor, no São Paulo, ele teve uma contusão, foi pouco aproveitado. Quando ele voltou a jogar bem, o São Paulo teve não escreveu, briga, né? E emprestou para a Ponte. Briga de Palmeiras e São Paulo para contratar esse jogador. Muito bom jogador. Bom jogador, né, César? Esconde a bola. Bom, né? E é volante. E é volante. A Ponte fez um primeiro tempo excepcional. A Inter correu atrás da Ponte Preta o primeiro tempo todinho. Aí na segunda etapa a Inter voltou melhor. Enfrentou mesmo no mano a mano. A Inter teve oportunidade, 2 chances reais de gol. Uma com o Éder Paulista, que uma bola veio cruzada, passou na frente dele e não conseguiu concluir em gol. E a outra, uma do Tom, o cabeceio do Tom, que se não batesse no zagueiro, a bola teria entrado. Esse chute do Vinícius. E também do Vinícius, que era para ter quicado, segundo ele me falou após o jogo. Se essa bola quica, entraria e a Inter teria empatado o jogo. Agora, eu ouvi muita gente falar que faltou garra para a Inter, que faltou pegar um pouco mais, correr um pouco mais. Não faltou, não. A Inter se desgastou muito, porque eu volto a repetir, no primeiro tempo a Inter correu demais atrás da Ponte Preta. Não faltou garra para o Leão em momento algum. E se fosse a Inter passasse da Ponte Preta, iria para São Luís do Maranhão, né? Porque o Sampaio Corrêa tirou o Paraná Clube no dia seguinte. Então teríamos Inter e Sampaio Corrêa. Agora é Ponte e Sampaio Corrêa. Muito bem. A Ponte e Sampaio Corrêa? Ponte e Sampaio Corrêa. E nesta fase da Copa do Brasil são 2 jogos. E de volta. Então a Inter jogaria o primeiro aqui contra o Sampaio Corrêa e iria para São Luís do Maranhão. E o João Valdir estaria escalado para isso, porque o João... Principalmente Imperatriz, onde ele deixou um grande rastro lá. É verdade. Que já deve estar... muito trabalho, já muito deve comprometimento. Estar na escola já, né? Muito duro, deu muito duro lá. O rastro dele já deve estar até estudando. Olha... Ei, Joãozinho. 34... Não me lembro. 3404... Que nem os índiozinhos falando grosso. 5655-3404-5656. Apenas 2 linhas hoje estão funcionando aqui, mas tudo bem. Vamos para o intervalinho, daqui a pouco tem os melhores momentos de Internacional e Juventus lá na Rua Javari, com direito a personalidades conhecidas, viu, Roberto, do mundo do futebol, na arquibancada, torcedores ilustres do Juventus ali. Daqui a pouco tem mais Segundo Esportivo. Eu volto já já. Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Se preferir, utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 ou 3452-4959. Baterias Boa Vista. Preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Vamos falar de algo importante. Cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor.
Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Ok, de volta para o segundo tempo da nossa segunda esportiva. Lembrando a enquete de hoje da Santos, da empate da Corinthians, clássico do próximo final de semana. César, vamos para os abraços, mas antes eu sei que você tem uma mensagem importante aí para o torcedor da Inter. Temos sim, Beto. É o sócio plano torcedor da Inter, né? Aquele que você paga R$ 29,90 por mês, assiste a Inter da arquibancada do Limeirão. O segundo plano custa R$ 49,90, aquele que o torcedor assiste a Inter das cadeiras cativas do Limeirão, sem pagar ingresso. É bom que se diga isso. E o plano embaixador, que custa R$ 79,90 por mês, e o torcedor assiste a Inter de qualquer setor do Limeirão. E um detalhe, viu, Beto? Muito importante. Na semana que passou, a Inter já atingiu a marca dos 400 sócios torcedor. E os próximos 100, para atingir a marca dos 500, a hora que fizer a adesão, vai ganhar um lindo boné da Inter. Eu vi o boné, realmente uma coisa muito bonita, muito bem elaborada. E para quem também aderir o plano de R$ 79,90, no momento da adesão, vai ganhar uma linda camisa, né, oficial da Associação Atlética Internacional. Uma camisa que tem o apoio da Dimensional Materiais Elétricos. Você faz a adesão do plano de R$ 79,90 e ganha essa linda camisa da Internacional, com o apoio da Dimensional Materiais Elétricos. E um detalhe também, um novo plano foi lançado na última sexta-feira para regularizar cadeira cativa. Por R$ 25,90 por mês, quem tem cadeira cativa no Limeirão e não está regularizada, o sócio paga, se torna sócio torcedor por R$ 25,90 e não paga ingresso em jogos da Inter. Para maiores informações sobre regularização das cativas, entre em contato com a Secretaria do Limeirão. Lembrando que você que quer se tornar sócio da Inter, sócio torcedor, acesse sócioembaixador.com.br, sócioembaixador.com.br e se torne mais um sócio torcedor da veterana limeirense. Muito bem. Enquanto você prepara os seus abraços aí, também tem um recadinho importante aqui. Atenção, meu amigo, atenção, minha amiga, aqui vai um recado importante. Você já deve ter notado as melhorias que vêm acontecendo em todas as regiões da cidade. A atual administração realiza ações que melhoram a qualidade de vida da população.
Para que isso continue acontecendo, é importante que o pagamento dos impostos esteja em dia. Então, a Prefeitura de Limeira facilitou as condições de pagamento para os contribuintes inscritos na dívida ativa. Agora, você pode parcelar seus débitos em até 120 meses. O valor mínimo das parcelas baixou para R$ 50. E ainda, quem tem débitos já parcelados em atraso, pode reparcelar em condições especiais. Para mais informações, você pode ligar para o telefone 3513-9132 ou 3445-3623. Ou ainda na Prefeitura, direto no Departamento da Dívida Ativa do município. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Dado o recado, vamos agora aos abraços de toda a nossa equipe, começando por você, César. Para 2 aniversariantes da semana, o Celso Lúderos, o Sabonete, lá da Boa Vista, que torce para o Corinthians e também para o Leão. E para o Juvinha, que num passado não tão distante, foi um dos mais brilhantes jogadores de futebol de salão que eu conheci. Juvinha também aniversaria, torce para a Inter e é um santista roxo. Um abraço para os dois. Perfeito. Denis? Doutor, um abraço para o Osmar Cetim e toda a sua coletividade, né? O Osmar que inaugurou a iluminação lá do seu espaço. O Fernando esteve lá, o Roberto Martins também, a equipe toda foi convidada. Então, o Osmar, que sempre nos recebe muito bem lá no Limeira Futebol Clube, um abraço. Um abraço para o Eduardo Dias, o filho do Dirceu, lá de Cordeirópolis, que acompanha o nosso programa toda segunda-feira. E também para a Raíssa Helena e a Melissa Heloísa. Elas são netas do Colete, que também acompanha a gente, além de todo o pessoal do Galo que nos prestigia toda segunda-feira. Aproveitar seu abraço para o Osmar e mandar o meu também, né? Obrigado, viu, Osmar, pelo convite. Não deu para a gente comparecer, mas parabéns. Aí o Roberto já falou que ficou uma beleza lá, né, Roberto? Realmente, Beto, acho que o Osmar conquistou e conseguiu mais um sonho, né? Iluminar aquilo lá, o gramado. Ele ficou 7 meses no chão lá, tirando todas as pragas, estava um tapete. Então, parabéns ao Osmar. Um grande abraço aos amigos e o que ele nos proporcionou, né? Aquela noite agradável lá de inauguração dos holofotes, mas o mais importante é o calor humano. Então, e ele não faz mais o jacazinho? Parou com o jacazinho? Não, agora o negócio dele é grama. É grama? Ele tem habilidade com as mãos, né? Além de ter habilidade com os pés, o Osmar sempre foi um grande jogador e tem habilidade com as mãos. O jacazinho deu habilidade para ele. Então, ele no cultivo da grama é algo excepcional. Perfeito. Então, um grande abraço. Fiquei sabendo que no jogo de quinta-feira, lá na iluminação, se a tia Leila estivesse lá, contrataria o Roberto Martins para jogar no Palmeiras, que o moço arrebentou quinta-feira. Não, falando que o Roberto correu nesse jogo, o Fernandão estava mais perdido que amendoim na boca de banguelo, né? Totalmente perdidaço. Não, também só joga Society, a né, matéria Fernandão? desse encontro em breve aqui no programa. Mas um grande abraço para o Osmar e para a figura do Ailton Lira, que eu acho assim uma figura ímpar, típica do jogador de antigamente, aquela simpatia, né? Aquela simpatia. Enfim, o Ailton Lira tem o maior prazer em estar ao lado dele, porque trata-se de uma grande pessoa. Então, um grande abraço. Um abraço para o Juvinha também, que fez aniversário esta semana, ontem, né? O Bosquinho, que me coloca ao par de tudo que está acontecendo aí no futebol. Um grande abraço para o meu amigo Bosquinho, um grande centroavante também. E para o João Valdir, que deve estar nos ouvindo, nos assistindo lá, né? Grande abraço, Joãozinho. Até breve você estará aqui com a gente. Perfeito. Dimar? Um abraço também para o João Valdir de Moraes. Boa recuperação. Faz falta, né? A gente olha aqui do lado esquerdo. Cadê o João, né? Um abraço para o Juvinha também pelo aniversário, grande parceiro. Ao J Neto, que está nos acompanhando, está brilhando na técnica central da Educadora. Um grande abraço ao Martins, eterno representante da Liga Desportiva Limeirense, está nos acompanhando. Um abraço ao Feto. Mas tudo isso de idade, Feto, achei que você fosse mais novo. Um abração, parabéns pelo seu aniversário. E, doutor, um abraço ao Platini, é o nome dele mesmo, foi em homenagem ao craque francês de 1986, aquela França inesquecível que tirou o Brasil. O Platini é dono da Koala Store. É uma loja que fica ali na esquina do Sempre Vale, com a 13 de maio, número 293. Ele me presenteou com essa camisa bonita aqui, doutor. Vamos dar um close aqui, ó. É a camisa do Philadelphia Eagles. Esse time foi campeão desta temporada de futebol americano. Então, como ele sabe que eu tenho coleção, até por nos acompanhar, me presenteou com essa camisa. Então, muito obrigado, viu, Platini? Fico feliz e, olha, sua loja tá do peru. E ao Leandro e também seu Adilson da Caçula Esportes, as que faz as camisas do Pimba, tem essa camisa para ser sorteada hoje. O Milton Neves está com inveja, hein?
Pirotada atrás da outra. Propaganda aí na camisa, Cê olha. é louco, cachorro. Tá bom. Eu não gosto de propaganda, como diz o Milton Neves. Obrigado, viu, seu Adilson e o Leandro. E um beijão pro Nicolas, filho do Leandro da Caçula Esportes. Muito bem, vamos então agora aos melhores momentos de Inter e Juventus. O moleque travesso aprontou contra a Inter. Uma derrota que não estava nos planos. 3 pontos que farão muita falta lá na frente. A Inter perdeu para o Juventus na Rua Javari, pela 9ª rodada da Série A2. O time da casa havia perdido os 4 jogos em casa e mesmo assim levou 1.800 torcedores. A Inter atuou sem Teco e Moisés, ambos com um desgaste físico. Ricardinho e Medina foram as novidades. O jogo começa quente, com disputas fortes pela posse de bola. Medina, que ganhava sua primeira chance como titular, se lesiona logo aos 3 minutos, mas segue no jogo, no sacrifício. Cezinha cria a primeira chance do moleque travesso, mas sem perigo algum. Cezinha aciona Jean Carlos, que tenta fintar Balardim, mas escorrega. Ainda bem que o árbitro Rafael Félix da Silva estava bem posicionado e manda o jogo seguir. Veja que belo chapéu de Vinícius pedalada. Diego Baiano tenta de falta do meio de campo. Aí não, né? Marquinhos recebe de Tom, mas finaliza com desvio. Na troca rápida do Juventus, boa cobertura de Marquinhos. Novamente o volante foi eleito o melhor em campo. O zagueiro Carlinhos aparece livre na área, mas chuta na rede pelo lado de fora. Rafael Pim, por sua vez, segura com firmeza esse arremate de Cezinha. Cezinha de novo, ele serve Denner, mas o goleiro leonino sai bem demais de sua meta. Após escanteio cobrado por Malcom, Marquinhos sobe sozinho, mas cabeceia sem direção. De novo Marquinhos, o volante avança com liberdade, porém erra o alvo. Não era dia de Medina, e o atacante chuta sem querer seu companheiro Éder Paulista, que desaba na lateral do gramado. Aí vem o gol do Juventus. Denner assiste Jean Carlos, e o centroavante cruza para o gol do estreante João Vitor. 1-0. E o segundo do time da casa só não sai em seguida porque Denner não conclui com precisão após boa trama ofensiva. Zé Matheus tem a chance do empate, mas finaliza por cima. De novo Zé Matheus. Malcom levanta fechado demais e André Dias segura. Marquinhos tenta cruzar e quase engana o goleiro juventino. Fim do primeiro tempo e Juventus na frente por 1-0. Vem a etapa complementar e com ela o segundo gol. Veja que o árbitro não marca a falta de Nathan Ricardinho. Na sequência do lance, Jean Carlos passa para Léo Cunha, que cruza para o gol de João Vitor. 2-0. Após esse chute todo torto de Medina, João Valim coloca Wesley em seu lugar. Diego Baiano tenta de longe. Vinícius pedalada bate prensado e André Dias evita o escanteio. A Inter enfim desconta. Cruzamento de Malcom e mergulho de Wesley. 2-1. O atacante se machuca no lance. Foi seu primeiro gol com a camisa leonina. Zé Matheus assiste Éder Paulista, mas André Dias sai bem demais do gol. A defesa juventina se virava como podia. O veterano Eldon, ex-independente, entra no moleque travesso. Zé Matheus cobra a falta
e Marquinhos exige excelente defesa de André Dias. Zé Matheus manda esta bola no Morumbi. Na falta cobrada pelo Liberense Nata, o centroavante Jean Carlos escora na trave. Calixto entra na Inter no lugar de Zé Matheus. Veja só essa boa jogada individual de Wesley. Olha aí a nova geração pendurada no alambrado. No banco de reservas, Medina com o braço já engessado. A bola não saía da área juventina. Tom tabela e tenta cavar esse pênalti. Não foi um bom ator. Calixto arrisca de fora da área e assusta André Dias. De falta, Diego Baiano exige ótima defesa do goleiro do moleque travesso. Luiz Roberto entra no Leão. Vinícius Pedalada tem a chance do empate, mas pega mal na bola. Os torcedores leoninos estavam apreensivos no alambrado. Veja que lance incrível no fim. Éder Paulista tem a bola do jogo, mas André Dias evita a igualdade. A última oportunidade vem nos pés de Diego Baiano. Só que desta vez o zagueiro não repete o chute contra o Oeste. Fim de jogo na Rua Javari e derrota inesperada da veterana. O jejum segue. Já são 4 meses sem uma vitória fora de casa. Marquinhos, como explicar essa derrota da Inter para o Juventus, que ainda não havia vencido na Rua Javari? Sabendo que o jogo ia ser difícil aqui. Precisava da vitória para a gente voltar ao G4, mas não conseguimos. Eu acho que questão do jogo, né? Tentou impor o nosso jogo. Primeiro tempo não conseguimos, mas o segundo tempo a gente melhorou bastante. Até que nós tomamos um gol no primeiro minuto, que não poderia ter tomado. Aí foi um banho de água fria. Conseguimos fazer um gol, corremos tentando o empate, mas não conseguimos. Mas é trabalhar. Agora tem um Sertãozinho pela frente. A Inter sai da 4ª posição e cai para a 7ª colocação da tabela. É preocupante? Não, acho que é porque está muito nivelado a tabela. Mas a gente tem toda a condição de voltar ao G4. A Inter teve uma outra postura depois que você entrou em campo, né? Certo, o time estava precisando, né, do resultado, tinha que sair mais pro jogo, isso é normal. A gente veio aqui para buscar os 3 pontos, como não conseguimos, vamos trabalhar aí durante a semana cheia, para conseguir buscar os 3 pontos lá contra o Sertãozinho. Na tua opinião, qual foi a maior dificuldade que a Inter encontrou? A maior dificuldade foi a descompactação da equipe, a gente jogou muito espaçado no meio, aí eles conseguiram jogar no meio, aí conseguiram fazer os gols. Um outro jogo fora de casa, no próximo sábado, em Sertãozinho, goleou o 15 Piracicaba. Isso, a gente vai motivado, né, porque temos que fazer a nossa obrigação dentro de casa e fora de casa buscar os pontos, a gente vai trabalhar firme aí para tentar conseguir os 3 pontos. E o Rio Claro. Sertãozinho, Guarani e Rio Claro, César, os próximos adversários. E o sábado em Sertãozinho, depois o Guarani aqui no meio da semana que vem, depois Rio Claro e Rio Claro. 3 paradas indigestas que a Inter terá pela frente. Muito bem, muito bem. Falar em parada indigesta, bom, então aí a Internacional tenta, né, voltar ao G4, né, na sua luta de ficar na área de classificação. Quem tem parada mais difícil na estreia da Libertadores, na sua opinião? Quem não estreou ainda dos clubes brasileiros? Cruzeiro? Não, ninguém estreou ainda. Na fase de grupos, né? Não, de grupo não. Doutor, eu acho que o Palmeiras vai ter dificuldade com o Júnior Barranquilla. O Corinthians eu acho que não vai ter dificuldade com o Milionários. Eu acho que o Cruzeiro vai ter dificuldade amanhã com o Racing. O Grêmio não com o Defensa do Uruguai. Eu acho que a maior parada aí é o Flamengo com o River. Você acredita que eu não acho? Você acredita que eu não acho? Eu acho que o Flamengo ganha o jogo. Porque o River é um time de Libertadores, né? É um time de mata-mata. O Cruzeiro, eu acho que de todos, o Cruzeiro com o Racing, que é duro jogar lá. Lembra que o Corinthians foi eliminado pelo Racing com empate 0-0 lá. Eles empataram aqui e eles ganharam aqui do Corinthians e o Corinthians empatou lá. E o Vasco? Não passa dessa fase. Já foi muito classificar na fase de grupos. Não era nem para classificar, né, doutor? Tomando 4 do Jorge Wilstermann. Mas o Vascão vai ser feia a coisa. Denis, e o que você acha, Denis? Doutor, o Flamengo, claro que não jogou com o time titular contra o Fluminense, mas tomou 4 no clássico, né? Eu acho que o River é um adversário indigesto. O Flamengo vai ter problema. Muito bem. Então vamos a 8 camisetas. Olha, deu Santos aqui. 102 palpites para o Santos, 80 para o Corinthians, 28 para o empate. É que o Santos aí tá junto, né? Palmeiras e São Paulo. Mesmo assim, depois do
de uma vitória no Clássico. Pois é, também me surpreendeu aqui. Bom, vamos a 8 camisetas então. Inês Souza Dias, lá do Parque Hipólito, ganhou a primeira. A segunda vai para Silvana Aparecida Barbosa, lá da Vila São Roque. A terceira camiseta vai para Ismael Aparecido de Oliveira, lá do bairro do Pinhal. A quarta vai para Ana Tereza Rocha, Ana Tereza V. Rocha, lá do Parque Hipólito. A sexta ou a quinta aqui? Deixa eu ver, acho que é a quinta. 1, 2, 3. A quinta vai para Lázaro Odair Bueno, lá do Gustavo Piscinini. Agora sim, a sexta vai para Francisco Castelar, lá da cidade de Jardim. A sétima vai para Roberto Finazzi. E a última, Roberto, obrigado pela ajuda. Aqui eu pego uma aqui. Deixa eu ver aqui. James Camargo, a última camiseta da Copa Gazeta, Jardim Santo André. E a do Pimba vai para Antônio Vanderlei de Lima, lá do Jardim Presidente Dutra. Muito obrigado a todos que participaram aqui da nossa enquete. O destaque final, César. Pois não, Beto. Bem, para quem não acompanhou o programa inteiro, vamos repetir o que dissemos no começo, de que o time chinês acabou vetando a vinda do atacante Alex Teixeira para o Corinthians. Então, o Corinthians, a partir de agora, continua aí atrás de um novo centroavante. Alex Teixeira não virá mais. Ô César, mas com esse nome ele fez todo esse sucesso, não é? É bom jogador, Beto. No Vasco ele jogou muito. Bom jogador. Uma pena o time ter voltado atrás. Mas enfim, né? Ele se destacou no Shakhtar Donetsk. Sim, perfeito. Beleza? A Inter volta então amanhã às atividades. Próximo jogo do Leão, Sertãozinho, sábado às 7 horas da noite. Grande abraço, uma boa semana a todos. Valeu. Denis, você acha que o João Valdir volta a próxima semana? Volta em breve. Falei com ele hoje, ele tá bem. Tá bem. Tá 99% e diz que vai voltar para cobrir o centenário do Galo. Perfeito. Ô, doutor, diferentemente do Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Real Madrid ganhou por 4-0 no Campeonato Espanhol e o Cristiano Ronaldo fez 2 gols. E tinha a possibilidade de fazer o terceiro e o gol de número 300 na Liga Espanhola. Só que ele preferiu dar a bola ao Benzema, não vive uma boa fase, para o Benzema bater o pênalti e dar uma animada na carreira, diferentemente do Neymar, que quando teve a chance de fazer isso com o Cavani, não fez. Perfeito, tá certo, Denis. Muito bem, muito obrigado. O Roberto? Uma declaração do Denis, goleiro do São Paulo Futebol Clube hoje, não deixou de falar a verdade, mas impactou. Torcedor do São Paulo esperava outro Ceni no gol, né? Mas isso não vai existir. Porque está havendo muitas críticas no São Paulo, além do treinador, dos goleiros, né? Mas ele disse que vai outro Ceni jamais. Perfeito. Obrigado, Roberto. Aliás, Denis, você viu a história da múmia Inca que está ajudando a salvar a pele do Paulo Guerreiro? Inclusive ele foi inscrito para Libertadores. Não, sim, é. Mas a múmia, você viu a múmia? É, interessante, né? A múmia Inca. A múmia Inca. Edmar. Ô, doutor, um abraço ao Igor Sedano, que sempre nos mantém bastante informado também, filho do João Sedano. Doutor, o Atlético Mineiro não desiste do Fábio Carille, né? Uma nova proposta ao treinador do Corinthians, desta vez 7 milhões de reais por ano. Dá 600 mil reais de salário por mês. Vai dar uma balançada, mas o Fábio Carille confia no projeto. Corinthians, ele não vai sair. Deixa eu tomar uma pimbada. Não, só se ele for demitido, mas ele sair por conta própria, não. Se tivesse perdido para o Palmeiras sábado, já estava lá, no estado de independência. Valeu, amigos, obrigado. Obrigado por todos, pela audiência, pelo carinho, pela sintonia no nosso programa. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.